Boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs. Mais uma live com o professor Walter Andrade. Lembrando a todos vocês que não têm ainda inscrição no canal 3005, que faça a sua inscrição, tá? Para poder assistir no canal 3005. E também vai lá no YouTube e dê um positivo para a gente, tá bom? Passo a palavra agora para o professor Walter. Boa noite a todos. Como eu sempre falo no início, né? Luz, paz e amor para todos. E temos aqui a presença do nosso irmão Carlos Nascimento, abrilhantando o encontro, né? Sempre um prazer ter a presença dele. E agora ele vai ser, continuamente, ele vai estar presente, né? Na nossa live. E nós dois fazendo a sequência dos assuntos, né? Carlos e eu. E também, possivelmente, com certeza, traremos mais pessoas para participar, né? Pelo menos mais uma pessoa para participar da conversa e trocar ideias a respeito justamente do caminho para a iniciação. Sempre lembrando, isso aí eu tenho que lembrar sempre a todo início de programa, né? Que o nosso objetivo, né, da live, né, do encontro, é encontro, caminho para a iniciação. Então, o que significa? O trabalho é jogar sementes, dar ideias gerais a respeito de como se faz para se entrar no caminho da iniciação. Ou seja, como se faz para entrar no caminho da iniciação, né? Então, existe o caminho para a iniciação e o caminho da iniciação. Sempre lembrando também que para o caminho da iniciação é necessário que a pessoa que se dispõe a isso se filie a uma escola iniciática. E nós, então, propomos que, jogando a semente, né, que a pessoa se filie à Sociedade Brasileira de Eubiose e comece a fazer os cursos, né? O primeiro curso é o curso peregrino. Então, existem muitos departamentos pelo Brasil inteiro. Aí, agora, pela internet, pode ser feito o contato, né? E, evidentemente, as aulas são agora online, né? Por enquanto, até passarmos por essa situação, né? Então, esse aí... E também lembrando, né, que aqui no nosso encontro Caminho para a Iniciação, nós jogamos sementes. Sementes para aqueles que querem entrar para o caminho da iniciação, né? E também jogamos ideias e discutimos assuntos dos mais variados a respeito da sabedoria iniciada das idades e assim progressivamente para todos aqueles que fazem parte da eubiose também e queiram fazer as suas reflexões a respeito do assunto. Sempre lembrando que passando o caminho, depois do caminho para a iniciação, que é o tema do nosso encontro, aí começa o caminho da iniciação. É isso? E para o caminho, para se fazer a iniciação, é necessário, exemplo típico da eubiose, é necessário que o discípulo se ajuste às condições que o nosso mestre determinou para que essa iniciação ocorra, né? Então, um foco principal que eu preciso sempre frisar é que esse caminho da iniciação, isso, sempre é focado em 3 aspectos: o tempo, a escola e o teatro. Isso o nosso mestre chamou a tríplice iniciação eubiótica. Então, é necessário que a pessoa tenha todo o conhecimento e receba informações a respeito da atividade templária e execute também atividades relacionadas ao tempo, participe das aulas, né, fazendo pesquisas, fazendo incursões justamente no campo da sabedoria iniciada das idades, e isso é a escola, né? E no teatro significa pôr em prática, né? Pôr em prática aquilo que é definido pela escola de iniciação, né? É sempre lembrando que a iniciação sempre deve ser, somente pode ser feita seguindo uma escola iniciática que tenha fundamentos na tradição iniciática, né? Existe uma tradição iniciática que segue a sabedoria iniciática das idades. É impossível alguém tentar fazer iniciação sem estar nesse caminho, né? Ou seja, no nosso caso da eubiose,
quem fundou e estruturou a Sociedade Brasileira de Biologia foi o nosso mestre, professor Henrique João de Souza. Então, ele deu todos os elementos para que o discípulo faça uma iniciação perfeita dentro dos princípios básicos da tradição iniciática, né? Então, é assim. Bom, então, é isso que eu queria falar inicialmente. Então, nós vamos dando continuidade à nossa conversa, né? Jogando sementes e discutindo a esse respeito, né? E falamos muitas coisas a respeito, na live passada, a respeito da história do Brasil, a respeito dos fenícios, a respeito da formação étnica do Brasil, né? E do futuro do Brasil, do papel importante que o Brasil representa nesse cenário como o germe, né? O berço da nova civilização. Entre as fases por que passou a ciência das idades, né? Falando, né? É importante lembrar o trabalho desenvolvido por Moisés, isso? O grande condutor hebreu para a Terra Prometida, né? Então, Moisés foi um grande iniciado, legando um tesouro de conhecimento ao povo hebreu, este sendo subjugado mais tarde pelos romanos. Então, nós sabemos que Moisés nasceu no Egito, né? E evidentemente, lá havia uma grande insatisfação do faraó com a presença dos hebreus, né? Foi esse momento, né? E o faraó, então, mandou eliminar todas as crianças nascidas, né? Naquela época, todos os recém-nascidos. Mas as parteiras acabaram se recusando a fazer esse fato, que seria um genocídio, né? As parteiras não fizeram isso. E elas afirmavam que quando elas chegavam na casa das hebreias, elas já tinham dado à luz. É uma desculpa que dá para o faraó, né? Então o faraó mandou dizer o seguinte: olha, então vocês vão fazer o seguinte, vão pegar todo menino, menina não, todo menino, e joga no Rio Nilo, para se afogar no Rio Nilo, né? É claro que os meninos, porque os meninos dariam sequência à tradição hebraica, né? E as meninas casariam com egípcios, né? E formariam as suas famílias dentro da tradição egípcia, né? Mas foi nesse momento, então, que o Moisés é chamado, Moisés que fica salvo das águas, né? Ele foi numa barquinha, né? A mãe dele colocou ele num cestinho, esse cestinho foi à deriva pelo Rio Nilo, né? E justamente, sempre lembrando, nada acontece por acaso. O cestinho foi à deriva, mas a lei foi conduzindo o cestinho no caminho exato, né? E justamente isso, muitos podem dizer casualmente, mas não foi um acaso, né? Ele entrou justamente no lugar onde a filha do faraó estava se banhando com as suas criadas, né? E ela ficou surpresa ao ver aquele menino, né? Ficou surpresa e mandou recolher o menino, Moisés, salvo das águas. E ela reconheceu que ele era um menino hebreu. Era um menino hebreu, mas não respeitando as ordens do seu pai, né, que seria eliminar todos os meninos hebreus, ela resolveu manter a vida do Moisés. E a irmã de Moisés seguia Moisés de longe. Quando a mãe dele colocou no cestinho, a irmãzinha dele, maiorzinha, isso, você tinha os seus 6, 7 anos, foi atrás do cestinho e foi vendo onde ia dar. E ela constatou que tinha entrado na casa da filha do faraó. É isso? Então, a filha do faraó viu o Moisés no cestinho e viu a irmã dele. É isso? Então, uma coisa incrível. Realmente é uma história incrível. Então, a filha do faraó falou para a menina, olha, chame uma hebreia para cuidar do menino. Então, chame uma hebreia que eu vou pagar, vou dar todo o sustento para que ele cuide desse menino. E, evidentemente, a irmã de Moisés chamou a mãe dele, né? A mãe dele cuidou do Moisés, então. É isso? Cuidou do Moisés, sob o controle da rainha, né? E depois, quando ele tornou-se já adolescente, ele foi incorporado à família real. Né? Ele tornou-se filho adotivo do faraó, né? E juntamente com o seu irmão, Ramsés II, que depois se tornaria rei, né? Então, seria faraó, né? Então, a gente vê por todo esse evento que aconteceu com Moisés, que nada acontece por acaso. E ele realmente estudou
foi iniciado na ciência do Egito, né? E tanto que ele tornou-se um mago, ele fazia magia. Isso na Bíblia está. Ele transformou o cajado dele numa serpente, né? E, inclusive, a serpente dele engoliu a serpente do outro mago egípcio, e uma série de magias que ele fez, porque ele tinha conhecimento de magia, por ter sido iniciado no Egito. É claro que a função dele, justamente, era conduzir seu povo para a Terra Prometida, né? Terra Prometida, como nós falamos no live anterior, e trazer esse conceito do monoteísmo junto dele, né, para a Terra Prometida, que já existia, mas ele fez um trabalho de escrever esse fato. Ele escreveu o Pentateuco, meus 5 primeiros livros do Antigo Testamento, e ele realmente introduziu no mundo hebreu documentos. Começou a escrever o Velho Testamento. Então, por isso que nós dizemos que Abraão era monoteísta, mas ele seria esquecido se não existisse Moisés. Foi Moisés que patenteou, tornou Abraão conhecido pela história através do Velho Testamento, né? Isso é muito importante. A gente vê que a lei, a ciência iniciática das idades, analisando, a gente vê novamente, nada acontece por acaso. E a lei maior, suprema, sempre trabalha para que a evolução da humanidade aconteça. Às vezes, ou quase sempre, há desvios. A humanidade não segue exatamente aquela determinação da lei, ocorrem desvios. Mas a lei imediatamente faz essas correções, né, para que as coisas aconteçam. Nosso irmão Carlos Nascimento, se quiser, por favor, fazer seus comentários, né? Estamos, já abre aí um grande capítulo para a nossa discussão, né? Então, o Moisés é o grande Manu, né, do povo hebreu, porque além de ele passar pelo Egito, né, ele absorver todo aquele conhecimento, ele registra a história e a saga do povo hebreu, né? E o povo egípcio é o povo eleito, o remanescente de Atlântida, né? Então ele resgata toda essa informação porque o povo que tem que fazer, como se diz, que tem que traçar o caminho da raça ariana é o povo hebreu. E o Moisés, ele registra toda essa história, e se não fosse ele, a gente não saberia a história de Abraão e tudo mais, né? E essa semana, inclusive, né, eu fiquei meio entristecido, porque semana passada a gente falou tanto do povo fenício, o povo do Líbano, e o Líbano teve essa semana essa tragédia em Beirute, né? E fez exatamente um ano que eu estive no Líbano, né? E o Líbano, para mim, foi uma grande surpresa, né? Então, sempre quando eu tenho oportunidade de viajar para algum lugar, o importante não é fazer o turismo, então tornar a viagem uma viagem iniciática, né? E o interessante é que a trajetória, né? A trajetória da mônada passa por todos esses lugares, né? Com o acontecimento de Noé, todo aquele povo hebreu, ele foi descendo, foi fazendo esse caminho, passando pelo Líbano, passando pela Terra Santa, por Irã, Iraque, chegando até o Egito, né? Enfim, e o Líbano tem uma importância muito grande, tanto na história mundial como na história do nosso país, né? E também na história do povo hebreu, né? Porque o povo, o sul do Líbano faz parte da Terra Santa, né? Que é a parte da Galileia. Então, o próprio Monte Líbano, né? O interessante do Monte Líbano, apesar de ficar na Ásia, ela tem uma ligação espiritual com a África, né? Principalmente, né? Com o Cairo, a região do Egito, né?
E essa ligação é muito interessante, né? E o Monte Líbano já foi sede do governo espiritual do mundo, né? E é evidente que o professor o professor mestre JHS conseguiu transferir tudo para o Brasil, né? E que hoje tem a ligação com a sexta cidade, Conceição do Rio Verde, né? E que também tem a sua cidade representativa, a cidade do Cairo. Então, é interessante como uma coisa está sempre linkada à outra, né? E agora eu passo a palavra para o professor Walter para dar continuidade. Exatamente. Como lembrou nosso irmão Carlos Nascimento, né? O Líbano, nós temos que a região do Líbano onde existia justamente a Fenícia. A Fenícia estava aí. E é claro que hoje, historicamente, vamos dizer assim, a ciência, a história acadêmica não dá esse registro. Não dá esse registro da importante ação dos fenícios, porque é um capítulo da sabedoria iniciática das idades, né? Mas todo aquele conhecimento, os fenícios tiveram uma grande aproximação com os hebreus, né, no Templo de Salomão, né? Então aquilo foi realmente algo muito importante. E o nosso mestre baseia-se, fala que todo esse conhecimento foi trazido para o Brasil, como o nosso irmão falou. Evidentemente, a ciência oficial, a ciência acadêmica, não registra esse fato. Porque aí, isso aí está ligado com os carolhos templários, a ordem do Cristo e assim por diante, né? Mas nós vamos entrar nesse detalhe em sequência, né? Isso. Até um ano da nossa era, começou a haver uma grande efervescência oculta no seio do povo de Israel. Isso. Então, lá o Moisés já tinha feito o transbordo do seu povo do Egito para a Terra Santa, né? Roma e Grécia estavam em decadência. Um grande poder falhou em seus desígnios. Deixaram de ser impérios sinárquicos para se tornar tirânicos. Apareceram, então, olha bem que importante agora, hein? Apareceram, então, no meio do povo de Israel, grandes seres, sábios e cabalistas, tal como Gamaliel, Ben Yochai e muitos outros, preparando o advento do Messias. Já Messias, inclusive, indicado no Antigo Testamento, já estava previsto lá, né? Com o ambiente preparado, surgiu Yoshua ben Pandira, Jesus o Cristo. É isso? Quem é Yoshua ben Pandira? Um ser. Né? Nós dizemos que é um Asura, né? Um ser de elevada estirpe espiritual, né? E sempre lembrando que o Jesus era conhecido, tinha o nome de Yoshua ben Pandira. E para o povo em geral, chamavam de Jairo. Era conhecido como Jairo. Né? É claro que Yoshua, o Cristo, o nome dele não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo. Ou seja, Jesus o ungido. Ou seja, aquele que foi ungido pelo Cristo cósmico, pelo Cristo cósmico, pela consciência superior. Aliás, por que ungido? Porque os reis, antigamente, quando tomavam posse, eles eram ungidos, passavam óleo no corpo do rei. Era uma cerimônia que tinha de preparação, né? Então, passavam óleo, então isso aqui chamava-se de ungir o rei. Então, no caso do nosso mestre, Jesus, né? Ele foi ungido pela mente cósmica, né? Justamente pelo Cristo cósmico, né? Então, mas, infelizmente, né, ele apareceu, começou a fazer o seu trabalho, mas houve uma nova queda, culminando com o sacrifício do Messias. E o povo judeu aumentou o seu karma perante a lei. Sempre lembrando, o nosso irmão Carlos, ele falou que justamente o judeu era proveniente de Atlântida, né? Naquele momento, na casa de Israel, eles estavam reunidos basicamente seres que haviam vivido durante a queda de Atlantis, seres muito importantes, e na população também estavam ali reunidos, né? Claro que Yoshua ben Pandira, ou Jairo, né, o Jesus, o Cristo, né, ele veio com a intenção, ele veio com a missão de fazer a redenção da Atlântida, né?
redenção da Atlântida, e fazer um trabalho de restaurar a sinarquia universal do Ocidente. Então, ele não veio fundar a religião, ele veio fundar uma nova civilização. Isso que é uma coisa importantíssima, né? No aspecto profano e espiritual também, destituindo os tiranos. Em virtude desse trabalho exigido por lei, foi levado a julgamento que culminou no Gólgota. Isso, culminou no Gólgota. Eu quero dizer mais uma coisa. O nosso mestre, o nosso querido professor Henrique de Souza, ele diz que o Gólgota é o maior mistério que a humanidade tem. É o maior mistério que a humanidade precisa entender, porque é realmente muito complexo esse entendimento do sacrifício de Jesus Cristo, né, no Gólgota. Então, isso aí deve ser entendido pela humanidade, né? Esse trabalho, evidentemente, não por falha do Cristo, não por falha de Jesus, mas por não atendimento daquilo que ele estava requisitando para a formação de uma nova civilização, não é isso? Então houve a queda e isso gerou um karma muito grande, né, para a humanidade, né? Porque, primeiro, pelo sacrifício de um ser superior, Avatara, né? Segundo, também pela impossibilidade que se teve de se iniciar uma nova civilização. Então houve um atraso nesse processo. É claro que, somente mais uma informação, o processo que Jesus fazia era um processo mental. É isso, um processo mental de introdução da nova civilização. Como não foi possível, então a lei destacou um outro ser, um iniciado, né, que é o de Paulo de Tarso, que teve a função de conduzir o conhecimento do Cristo para o Ocidente, mas não de uma forma mental, como Jesus informava, né? Dizia, mas de uma forma emocional. Ele adaptou o ensinamento do Cristo aos gentios, né? Então, isso foi muito importante no mundo ocidental, porque ele conseguiu um fato inédito. Né? Ele fez a sua conversão, etc. Né? Ele perseguia os cristãos, depois deixou de perseguir os cristãos, andava com os cristãos, e começou a ser perseguido pela casa de Israel. Mas ele trouxe algo muito importante. Também, novamente, da mesma forma que se Moisés não tivesse escrito, ou não tivesse começado o Velho Testamento, o Antigo Testamento, o Pentateuco, Abraão não seria conhecido. E da mesma forma, de maneira semelhante, se Paulo de Tarso não tivesse existido, Jesus não seria conhecido pelo mundo, seria esquecido. Os entendidos afirmam que os ensinamentos do Cristo ficaria parte de uma seita esquecida no mundo judaico. Mas foi Paulo de Tarso que deu aquela conformação, né, através das epístolas. Né? Aliás, uma outra, viu, irmão Carlos, a gente pode discutir, uma coisa muito interessante. Não existe um documento que prove a existência de Jesus Cristo, em termos de arqueologia. Não existe a tumba, não existe nenhum papiro, nada. O conhecimento de que Jesus Cristo existiu foi dado por Paulo de Tarso. É isso? Então, foram duas coisas que Paulo de Tarso fez. Apesar de todas as restrições que ele teve no seu ensinamento, porque ele adequou a forma emocional do Ocidente. Duas consequências. Ele tornou a existência de Jesus Cristo presente no Ocidente, né, através do cristianismo, que muitos chamam de paulinismo, né, e também, através do seu trabalho, aconteceu uma coisa, finalizando essa parte da minha exploração, aconteceu uma coisa importantíssima. Veja bem que importante. Roma, que perseguia os cristãos, jogava os cristãos lá no Coliseu Romano, tornou-se cristão. Um determinado rei, né, um imperador, tornou o cristianismo como a religião oficial do Estado. Então, foi um trabalho extraordinário de Paulo de Tarso. Eu quero dizer que não é por acaso. Veja bem, não é por acaso. Isso tudo é determinado por lei. Como o trabalho de Jesus Cristo não deu certo, não por falha dele, mas por falha do ser humano, então a lei continuou o trabalho para não perder a oportunidade de transformação do Ocidente através de Paulo de Tarso. Nosso irmão Carlos Nascimento, se quiser fazer um aditivo, né?
Então, realmente não tem vestígio da passagem de Cristo pela Terra Santa, né? Não. Inclusive depois de tudo isso, aquele território foi devastado, né? Jerusalém foi devastada e passou por muita turbulência, muita questão política, religiosa, que realmente não deixou vestígio da passagem de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele confirma isso. Mas, mesmo assim, tem gente que questiona, né, a existência de Cristo, né? Inclusive, professor Walter, tem o Apolônio de Tiana, né, que tem uma trajetória muito parecida com a de Cristo, né? E eu acho que talvez seria uma figura que talvez, se o processo da sinarquia que Jesus queria implantar desse certo, seria uma pessoa que estaria na trajetória de articular tudo isso também, né? Mas, infelizmente, como o senhor mesmo disse, né? O próprio Gólgota é um mistério muito grande, né? E aconteceu o que tinha que acontecer. Mas, mesmo na Terra Santa, né, todos os lugares santos que a gente tenta visitar, existe a possibilidade de não ser aquele lugar, né? Então, o que existe muito lá é um simbolismo religioso, e não um marco definitivo da trajetória de Cristo. E eu gostaria de falar também em relação àquela Canaã, né? Que Moisés falava, que Abraão falava. Eu acho que a Canaã seria, inclusive, a Jerusalém como o centro geográfico do mundo, né? A representação de Agar está na face da terra. Então, eu acho que tem uma ligação muito forte com tudo isso também, né? A cidade de Jerusalém e todas as cidades que compunham tudo isso, né? É verdade. Tanto que a gente pode pesquisar no YouTube, né? Tem muitos vídeos, né? Que Jerusalém hoje foi construída em cima de aquele documentação, de todas aqueles possíveis fontes de pesquisa arqueológica, etc. Né? Inclusive, existem prédios que têm entrada para regiões internas, né? Subterrâneas, né? Mas isso é mantido sobre segredo, né? Para entrar, precisa pedir permissão para a prefeitura e pedir permissão para as pessoas que ali moram, né? E muitos, inclusive eu vi um vídeo em que eles descem, não de corpo, mas numa câmera, né? Pesquisadora, para verificar a existência do túmulo de Jesus, se existiu ou não, que está debaixo de um prédio, né? Porque foi construída uma cidade em cima daquilo que existia naqueles tempos antigos, né? Mas a verdade é que a lei planejava a sinarquia com duas vertentes, Roma e Israel. Israel seria a parte de condução espiritual, né? E Roma faria a condução material. Né? Tudo isso a lei tinha planejado tudo direitinho. Mas não foi possível. Não foi possível. Mas, como eu disse, como não foi possível a instalação daquilo que Jesus estava fazendo por determinação da lei universal, né, do Cristo cósmico, da lei cósmica, não é isso? Mesmo assim, com Paulo de Tarso, Roma continuou no trabalho, né? Mas tornou-se cristã, mas depois houve uma degeneração, né? E nós sabemos que Roma durou 2.200 anos, né? Quase, né? E dividido em dois impérios, do Ocidente e do Oriente, né? Mas inclusive o do Oriente acabou caindo em 1453, né? Pela queda da tomada de Constantinopla, né? Pelos turcos, né? Pelos Então, turcos. história. Tudo isso nós podemos ver que dentro da sabedoria iniciada das ideias, tudo é planejado pela lei cósmica. Tudo é planejado. Agora, na maioria das vezes, a coisa não acontece como planejado pela lei cósmica, né? Porque o homem desvia os projetos dos seus caminhos que devia seguir, né? Mas é claro que aí vem o karma, né? Aí vem o karma. O karma cobrando
tudo que não foi executado pelo ser humano. Não é isso, irmão? Isso, e Roma estava preparado para exercer a função temporal, porque Roma, naquela época, já estava preparando, eles tinham uma atuação jurídica muito boa, a parte jurídica, a parte política. Roma tinha uma capacidade de construir cidade, uma capacidade urbana muito boa. Eles tinham também a capacidade de defesa, né? Porque todos aqueles povos que existiam na Terra Santa, eles não eram povos assim guerreiros, né? Os hebreus, os fenícios, e Roma tinha uma estratégia urbana, jurídica, política, preparada para tudo isso, para exercer realmente a função temporal. E Cristo seria a parte espiritual, né? A formação espiritual desse conjunto todo, né? Foi realmente, eu acho que esse é o grande mistério que a gente não consegue entender do Gólgota, né? Por que isso não deu certo? Porque já estava tudo preparado para dar certo. Exatamente. Esse é o grande mistério do Gólgota. É um mistério muito profundo, né? O nosso mestre fala, o professor Henrique de Souza, que tem uma profundidade enorme, né? Justamente essa questão do Gólgota, né? Mas Roma acabou, evidentemente, continuando o seu trabalho, né? Adotou o cristianismo como a sua fé, né? E hoje é importante a gente retomar o caminho, verificando que no mundo ocidental, eu não falo, o nosso mestre falou, a luz está no Ocidente. Perfeito? A luz está no Ocidente. Em latim, et occidente lux. Eis a luz do Ocidente. Eis a luz no Ocidente. Antigamente, existia um grande filósofo chamado Swedenborg, que ele falava o seguinte, et oriente lux, a luz está no Oriente. O nosso mestre transformou isso, não, a luz está no Ocidente. E sempre lembrando, então, que o Ocidente ele se baseia em 3 colunas, né? 3 colunas. Uma coluna do templo, uma coluna da escola e uma coluna do teatro. É isso? Do teatro. Então, a coluna do templo, a tradição judaica cristã, ficou. Ficou. A cultura grega clássica, é isso? A clássica. Vem do Egito, né? Já vem do Egito. O Egito vem para lá. Né? Então, o fundamento do teatro, que é a parte física, objetiva, é Roma, que é justamente o direito romano, como nosso irmão falou. O direito romano. O direito romano é a visualização da importância da família nesse processo todo. Né? Então, a família tem uma enorme importância, sempre, na história da humanidade, tanto os povos antigos, como os gregos, os romanos, etc., sempre destacaram a importância da família na estruturação da sociedade como um todo. Né? Então, Roma teve essa importante função, né? E esse é o tripé que nós temos hoje no Ocidente. Né? Então, agora, esse trabalho não foi levado avante por esses motivos que nós citamos, né? Pela crucificação do Cristo, e foi interrompido. Eu só quero, quando nós dissemos que Jesus Cristo veio com a missão de fundar a sinarquia, houve um grande momento em que, olha, isso faz parte da sinarquia. Numa determinada live, nós ainda vamos enfocar o caso da sinarquia com profundidade. Né? Num determinado momento, Jesus, o Cristo, né? Os judeus não queriam pagar os impostos para os romanos, né? Então, mas Jesus disse, pague, tem que pagar. Então, Jesus, isso está na Bíblia, né? Está no Evangelho, né? Jesus pediu para um cidadão que estava falando a respeito do assunto, ele disse, mostre a moedinha aí do romano. Então, ele mostrou a moedinha. Ele perguntou, de quem é essa imagem que está na moeda? Então, ele disse, é de César. Então, ele disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso é basicamente o princípio da sinarquia. O princípio da sinarquia é esse. Isso. É não misturar as coisas espirituais com as coisas materiais. Não é verdade? As coisas espirituais estão num plano e as materiais estão no outro. É isso? Se completam, se equilibram. Não são antagônicas, se equilibram. Né?
Mas Jesus já dizia isso, então ele mandava pagar os impostos, né? Mandava pagar os impostos. Né? Então, isso aí realmente foi um fundamento impressionante, né? Sempre lembrando também uma outra coisa importante que o nosso mestre nos ensinou e nos ensina através dos ensinamentos, que toda vez que um ser de elevada estirpe espiritual vem para o mundo, ele vem com a missão de reintroduzir a sinarquia. É sempre esse processo, né? Então, o futuro da humanidade, justamente, é a sinarquia. Isso aí é muito importante, esse entendimento. Então, todo grande mestre vem com esse intuito, né? Só agora, dando uma conclusão desse que eu estou falando, né? Esse trabalho que não foi concluído com a presença de Jesus Cristo foi levado para o Tibete. Olha só que interessante. Foi levado para o Tibete, onde ficou sob a guarda dos Traityumarutas. Olha só que interessante. Então, a lei pegou tudo aquilo que potencialmente estava em Jerusalém para a realização da sinarquia e foi transferido para o Tibete. Então, o Tibete tem uma enorme importância histórica e espiritual na ciência das idades, né? O mistério do Graal não teve início com o sacrifício do Cristo. Isso, nós sabemos que o Gólgota tem uma ligação muito grande com essa ideia do Graal, né? Do Santo Graal, né? Que está relacionado com o sacrifício do Cristo também, né? Porque o mistério do Graal, já na Atlântida tinha sentido, tem sentido se falar nisso, porque houve o sacrifício de dois seres, né? Uma parelha manúsica, né? Gêmeos espirituais, né? Moisés e Muisca, portanto, há mais de 1 milhão de anos. Então, foi justamente o sacrifício desses dois seres, né? De elevada estirpe espiritual, que promoveu um dos motivos, né? Talvez o mais grave foi esse, né? Justamente foi a derrubada de Atlântida, né? E um outro motivo da queda de Atlântida foi que os Atlântidas desenvolveram o mental concreto, né? Mental objetivo, né? Concreto. Mas grande parte dos Atlantes continuavam fazendo magia anti-evolutiva, né? Que se chama de magia negra, mas eu costumo falar magia anti-evolutiva. É isso? Baseado em fatores emocionais. Em vez deles tratarem grande parte, em vez de seguir uma linha mental, seguiram uma parte emocional. Aliás, foi o que aconteceu na tragédia do Cristo, né? O Cristo deu uma visão mental da coisa, mas eles ficaram no emocional. Tanto que, né, na hora de votar em Barrabás e Cristo, o povo votou em Barrabás. Quer dizer, no emocional, né? Por atrás do emocional, e deixaram de parte a parte mental e superior, que era a missão do Cristo, né? Isso, não é isso, Carlos Nascimento? É isso mesmo. Então, eles optaram pelo Barrabás, né, pela liberdade do Barrabás, né, foram conduzidos emocionalmente nessa decisão, né, talvez por interferência do Sinédrio e tudo mais, e condenaram o Cristo a mais um sacrifício, né, e mais uma interrupção na evolução da humanidade, né? Que a gente já tinha passado pela queda de Atlântida e agora a gente atrasou um pouco a evolução. E estamos aí há 2.000 anos para tentar resgatar e redimir todo esse processo, né? E realmente foi isso que aconteceu lá em 2000 anos atrás. Uma outra coisa, viu, professor, talvez também, como alguma coisa não deu certo, Cristo tenha optado por transferir tudo isso lá para o Tibete, né? Para que isso fosse transferido aqui para o Ocidente, né? Né? Ficar resguardado tudo isso lá e para depois ser transferido aqui para o Ocidente, né? Primeiro, quem trouxe essa informação foi a Helena Blavatsky, né? Que ia fazer esse trabalho lá na América, né? E depois foi transferido para o Brasil, todo esse processo. Exatamente. Então, essa foi a questão do Cristo, né? Ele tinha a missão, né, da nova civilização, da sinarquia, né? Mas foi transferido para o Tibete. Então, é sempre bom visualizar que eu sempre digo assim, de maneira bastante
não é brincando, mas também usando um termo que se usa muito na vida prática, né? O plano B, né? A gente tem o plano A, quando não dá certo, vai ter a alternativa B, né? E a lei universal faz isso. Se o A não dá, ela vai para B. É só que a B nem sempre é tão confortável como se fosse a A, né? Isso seria o ideal. Então, foi o plano B. Então, na verdade, o Paulo de Tarso foi o plano B. Isso para não se perder tudo, né? Para manter vivo na consciência do Ocidente a figura do Cristo, né? Mas essas alternativas estão sempre vigentes, né? Na história da humanidade, não é isso? De um plano A e um plano B. Isso aconteceu, inclusive, na Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa tinha um plano A, não é isso? Com Saint-Germain. Que não deu certo. Existia um plano A com Saint-Germain. É manter os reis nos seus lugares, mas dentro de um sistema de lei constitucional, etc. Mas isso não foi seguido, né? Então, como o plano A não foi seguido pela orientação de Saint-Germain, então veio o Cagliostro, o plano B. Aí trouxe toda a derrocada, né, do Império, né? E muito sofrimento, né? Mas é claro que a Revolução Francesa acabou deixando uma marca na civilização, não é isso? Isso a história sabe. A história sabe. Exatamente, a história oficial, a respeito da importância da Revolução Francesa na determinação dos destinos históricos e políticos do mundo ocidental, né? Então, sempre existe essa questão do plano A, plano B, uma alternativa que a lei oferece para a continuidade dos trabalhos, né? E o Tibete... O grande marco da Revolução Francesa também é a Constituição dos Direitos Humanos, né? Exatamente. O mundo caminha por uma justiça social, política muito mais forte, né? Exatamente. Só que eu posso fazer até um aditivo, né? Isso aí eu faço nas minhas palestras, quando eu falo sobre sinarquia, eu falo abertamente esse fato, né? Justamente na Revolução Francesa instituiu-se a ideia dos direitos humanos. E isso foi ratificado pela ONU, né? Em 1948, é isso? Isso. Declaração dos Direitos Humanos, etc. Agora, dentro de um processo sinárquico, nós temos que fazer uma outra coisa mais adiante. Não somente os direitos, mas os deveres. Isso deve ser explicitado por uma organização futura da humanidade, que provavelmente não será a ONU que vai fazer, vai existir uma outra organização, é isso? Ou a sociedade em si, e estabelecendo os direitos e os deveres, não é verdade? Porque o homem não tem só direitos, tem deveres a cumprir. É isso? Deveres aí entra no processo inicial que a gente entende quais são os deveres do ser humano, né? Tratar bem seu semelhante, amar seu semelhante, trabalhar pelo progresso de todos, né? Não individualmente, mas pela coletividade, né? Isso tudo dá um aspecto sinárquico muito importante, né? Então, aliás, sim, a sinarquia é sim, quer dizer, em conjunto, né? E arquia significa governo, então é governo em conjunto, né? O governo em conjunto de todos os componentes do sistema, né? Se bem que eu quero somente dizer o seguinte, que quando a gente fala que Jesus veio instalar a sinarquia e outros seres, a sinarquia não é um sistema político, não é um sistema político, é um estado de consciência. Essa é a diferença. A sinarquia é um estado de consciência. Inevitavelmente, a humanidade vai chegar na sinarquia, isso através de um processo de desenvolvimento, de ampliação da cultura, da consciência humana, né? Então, podemos jogar para o futuro. Inevitavelmente, quando a humanidade for uma raça de adeptos, e isso o nosso mestre falou, o nosso augusto mestre, professor Henrique Gil de Souza, disse: o futuro da humanidade é tornar-se uma raça de adeptos. Quando chegar a esse ponto, então a sinarquia está definida, está estabelecida. Mas isso não quer dizer que nós devemos esperar que todos se tornem adeptos para introduzir a sinarquia. Não, a lei não faz isso. A lei vai jogando sementes, né? Paulatinamente, o processo vai acontecendo para o estabelecimento
não no sistema político. Sinarquia não é um sistema político, é um sistema de organização espiritual, né? Que promove o bem-estar de todas, a evolução espiritual e assim por diante, né? Sem misturar os interesses materiais com os interesses espirituais, fazendo uma distinção nítida nesse ponto, né? Aí o Cristo se revelou bem um sinárquico, né, quando ele diz: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Não é isso? Perfeito, irmão? Isso. Então, a coisa vai fluir naturalmente, né? Com um estado de consciência desenvolvido, né? A sociedade vai fluir de uma maneira mais positiva em todos os aspectos, em Exato. todos os aspectos da ciência humana, né? Exatamente. Hum. Tanto que quando eu falo sobre palestra sobre sinarquia, nós teremos uma. Nós estamos falando o quê? Sabedoria iniciática das idades. Das idades. E nós falamos, numa live anterior, o mundo das ideias. O mundo das ideias. Veja bem que interessante. Então, nós podemos imaginar, né, num futuro desenvolvimento do processo político humano, que, num determinado ponto, nós não votaremos mais em pessoas, nós votaremos em ideias. É interessante? Então, não serão eleitas pessoas, como hoje acontece, né? Vamos eleger, isso no mundo inteiro, aqui no Brasil, vamos eleger fulano de tal para ser isso e aquilo, né? Não, não. No caminho, a meio caminho do processo sinárquico, o processo de influência da população nos destinos da sociedade será através da escolha das ideias. Das ideias. E a gente pode ver, então, isso uma grande, já falando em termos iniciáticos, né? Isso eu estou me baseando também no ensinamento do nosso mestre, né? A questão das ideologias e a questão das ideias, né? Então, nós estudamos no processo da estruturação isso nós já mostramos em lives anteriores, né? O ser humano é constituído por um setenário, né? Tem uma tríade superior e um quaternário inferior. O quaternário inferior é chamado personalidade, é isso? E a tríade superior é chamado de individualidade, é isso? Então, eu quero colocar na personalidade, é isso? Situam-se as ideologias. Então, eu não vou citar ideologias. Tem muitas, né? A gente pode fazer uma lista de ideologias, né? Pode ser de grupos, de países, etc., né? Existe uma série de ideologias. Mas o nosso mestre fala o seguinte, que a ideologia é a negação da teosofia. Isso está em revelação do mestre. Ideologia é a negação da teosofia. Ou seja, nós não devemos nos basear em ideologias. Ideologia sempre trata dos interesses de alguns, ou de países, ou de grupos, etc., etc. Mas ideias não. As ideias são universais. Por isso que numa live nós chamamos o mundo das ideias. Então, o que significa? Uma ideia é universal porque ela vale aqui na Terra, na nossa galáxia, ou em qualquer galáxia do universo. Ela é infinita, né? Tanto que Platão chamava, né, o mundo das ideias, né, e o mundo, dizia que existia um mundo das ideias e um mundo sensível, né? Um mundo objetivo, né? Isso. Então, isso é muito importante, já a humanidade caminhando para esta determinação de valorizar as ideias. As ideias. E Platão falava isso, né? Platão, Aristóteles, principalmente, falavam muito sobre a questão das ideias, que as ideias são universais, etc. Isso é um processo iniciático. Isso é um processo de iniciação que a humanidade deve passar, justamente para amadurecer esse posicionamento seu com relação ao mundo que nós vivemos, né? Então, isso é muito importante, já dando uma pincelada na questão da sinarquia, né? E assim por diante. Nosso irmão, se quiser falar. E a gente está caminhando para a influência, né, do ciclo de Aquário, né? E Aquário tem essa facilidade de absorver essas ideias criativas, mas para que seja aplicado no coletivo, né, de uma maneira mais positiva na coletividade, né? Então, eu acho que a gente vai ter uma influência muito boa para estar aproveitando a ampliação desse estado de consciência para aplicar tudo isso no bem-estar coletivo da humanidade. Perfeito,
Inclusive, nós podemos fazer, olha, eu não estou inventando, eu estou falando Aristóteles. Aristóteles disse o seguinte, olha, veja bem o interessante que ele... Bom, e Platão falou, na República de Platão, ele falava em sinarquia. Ele dava uma estrutura da sinarquia, na República de Platão. Então, Aristóteles, ele definiu, o homem é um animal político. O homem é um animal político. Veja bem a importância, a amplitude de todas essas ideias, né, que está relacionado com o princípio da iniciação, a base da iniciação humana, né, no sentido do autoconhecimento. Né? Então, nós podemos até dizer, no mundo inteiro, Brasil, Estados Unidos, Alemanha, na verdade, não existem políticos. Os políticos não existem, na verdade. Quando a gente diz assim, eu sou político, ele está enganado, ele não é um político. Na verdade, ele é o representante do político. Porque o político é cada um de nós. Quem falou? Aristóteles. Aristóteles falou, o homem é um animal político. Então, cada cidadão é um político. E é justamente a argimentação da população, e principalmente da elite, né? A elite pensante, etc., que se origina a transformação da sociedade, né? De uma maneira efetiva, para destinos melhores para a humanidade. É claro que nós imaginamos, né? E não só imaginamos, mas cremos, não só cremos, mas verificamos. Nós verificamos que quando o nosso mestre fala que o Brasil é a pátria o berço de uma nova civilização, é sinal de que deverá inevitavelmente ocorrer no Brasil uma evolução mental de toda a sociedade na busca de novos horizontes, né? Sinárquicos, né? Evidentemente. Né? Então, isso aí, veja bem que isso tudo faz parte do mistério do Gólgota. Então, a gente pensa assim, o sacrifício do Cristo termina ali. Não é assim. O mistério do Gólgota ele é muito abrangente, ele abrange o infinito, abrange tudo o que aconteceu antes, o que aconteceu naquele momento e o que vai acontecer depois. Na verdade, é um ponto central do sacrifício de um avatar, né? E, aliás, não foi sacrifício apenas de Yoshua, foi sacrifício da divindade. A divindade estava avatarizada nele. Né? Então, na verdade, o ser humano, quando no processo do Gólgota, ele crucificou a divindade. Não é isso? Crucificou a divindade. Isso é uma coisa, é um karma sem precedentes. Né? Se a gente for pensar, é uma coisa impressionante. A divindade oferece um caminho e aí o ser humano vem e nega aquele caminho e faz o inverso, né? sacrifica a própria divindade. Né? Então, isso aí é muito importante no entendimento, principalmente aqui, na live, que é Caminho para a Iniciação, é isso? Justamente dando essa perspectiva de uma nova forma de pensar a sociedade e o ser humano. Agora, tudo isso depende de algo muito importante, é a transformação, o autoconhecimento. Autoconhecimento. Não há como fazer. Não é através de leis, não é através de instituições ou através de decretos que se vai determinar isso. A sinarquia não vai ser determinada por decreto. Não. A sinarquia vai surgir através da evolução da consciência humana, da transformação interna. Então, a base, veja bem, a base do futuro da humanidade é o autoconhecimento. Olha só a importância de tudo isso. O autoconhecimento. Conhece a ti mesmo, no tempo de Apolo, né? Estava escrito lá no tempo de Apolo, na antiga Grécia, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Então, o autoconhecimento é a base de tudo. Não tem outro caminho a seguir, a não ser conhecer a si mesmo, depurar as suas mazelas internas e partir por uma nova organização social, e isso é inevitável, isso vai acontecer. Isso vai acontecer inevitavelmente com a lei, através dos seus recursos kármicos, através dos seus recursos de reajustes, mas isso é inevitável. A evolução é inevitável no universo. Isso vai acontecer. Sempre está acontecendo. Nosso irmão, por favor. Exatamente, professor Walter. A evolução é um caminho sem volta, ela sempre caminha para frente, né? E eu acho que esse autoconhecimento vai fazer com que o ser humano
comece a compreender melhor as relações políticas de tudo isso, né? Que nós fazemos parte dessa corrente de relações políticas, né? E que, na verdade, tudo isso de positivo depende mais da gente do que dos políticos, né? Uma boa sociedade, uma sociedade justa, depende das relações políticas dos cidadãos atuando em conjunto, né? Exato. E o interessante da República de Platão é que existia a possibilidade de se colocar um líder espiritual, uma pessoa preparada para governar, né? E foi realmente uma pena as pessoas não terem enxergado que Cristo estava preparado para assumir tudo isso, né? E colocar tudo isso em funcionamento, em posicionamento. Foi realmente uma pena. Mas eu acredito que, com o advento da era de Aquário, as pessoas vão estar mais abertas a esse autoconhecimento, né? E a compreender melhor as relações políticas na prática de tudo isso. Na constituição de uma sociedade mais justa, né, na constituição de uma organização social avançada. É esse avanço que a gente está precisando no momento. Não só o avanço tecnológico, mas o avanço das relações interpessoais, né? A sinergia entre as pessoas, né? A empatia entre as pessoas, a solidariedade. É isso que vai fazer. E tudo isso está ligado com as relações políticas, né? De uma sociedade e de um povo. Então, é isso que a gente tem que realmente compreender, ter autoconhecimento de tudo isso. Abraham Lincoln, né, uma das grandes frases que ele deixou e ficou na história do planeta Terra, é aquela afirmação dele, né, do povo para o povo, pelo povo. Né? Abraham Lincoln, né? Um grande Abraham Lincoln. Mas é claro que esta afirmação é uma afirmação que vale para o mundo objetivo, mas para o mundo da iniciação não é bem assim. Não é bem assim. Isso o nosso mestre explica, né? O professor Henrique Jorge de Souza. O processo de transformação da sociedade depende em grande parte não, depende exclusivamente da atuação de uma elite. E isso que é importante o entendimento. Não é verdade? Uma elite espiritual que deve jogar as sementes e conduzir o processo de transformação da sociedade, né? Porque a sociedade é uma mistura, né, de tudo que é de bom e de ruim, né? Uma mistura. Existem pessoas super evoluídas e pessoas que não são evoluídas. Então, o povo é isso, o povo é uma mistura indiscriminada. Agora, sempre existe uma elite. E a gente vê no processo de transformação da sociedade, das raças, dos povos, a lei sempre pega uma elite para fazer a transformação. E veja bem, quando uma pessoa, isso é muito importante que eu vou falar, quando uma pessoa entra numa escola de iniciação, ela está se integrando numa elite. Numa elite. É isso? Numa elite, não é isso? Inclusive, a esposa do nosso mestre, a dona Helena Jefferson de Souza, que já foi para o eterno, né, no início do século, no fim do século passado, né, ela disse, com relação aos membros da eubiose, ela disse o seguinte, uma coisa muito importante. Ela disse o seguinte, não somos melhores nem piores, somos apenas diferentes. Diferentes por quê? Porque quem está no caminho da iniciação vai a fundo nas coisas, entende o mecanismo das coisas, entende o mecanismo de como acontecem as coisas, né? E a elite, e sempre a lei usa uma elite. De Atlântida, a raça ariana foi formada por uma elite. O Noé bíblico tirou uma elite de Atlântida para formar a raça ariana, né? E também no Egito também foi tirada uma elite de Atlântida e levado para o Egito, né? Para o Egito. E no Evangelho, quando Jesus estava pregando, ele estava no Evangelho, né? Os apóstolos queriam que os ensinamentos de Jesus fossem pregados para os gentios.
Que são os gentios? Aqueles que não acreditam em Deus, não tinha nenhuma ligação naquele tempo, né, com o Velho Testamento, etc. Então, Jesus, no Evangelho, né, Paulo de Tarso, deixou escrito, Jesus falou para os discípulos, ide e pregai para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Então, por quê? É evidente, tem que pregar para uma elite, porque somente a casa de Israel poderia fazer a transformação. Somente a casa de Israel. Porque eles tinham conhecimento, né? Tinha o Sinédrio, né? O conhecimento do Antigo Testamento, estava tudo ali, os ensinamentos de Moisés. Eles tinham todos os elementos suficientes e necessários para, conjunto com Cristo, formar base espiritual para a sustentação de uma sinarquia. Então, Jesus sabia disso. Agora, é claro que isso não aconteceu. Não aconteceu. Como não aconteceu isso, então, o Paulo de Tarso tomou uma atitude diferente. A lei fez com que ele tomasse uma atitude diferente. Ele começou a pregar para os gentios. Então, que é o título dele, Apóstolo dos Gentios. Olha que interessante. Ele era apóstolo dos gentios. Porque Jesus pregava para uma elite da casa de Israel. Mas como não deu certo, então a lei colocou Paulo de Tarso para pregar para os gentios. Tornou-se apóstolo dos gentios. Quer dizer, aqueles que não seguiam religião nenhuma, não acreditavam em Deus. Mas a lei fez isso justamente para aproveitar, né? Para não desperdiçar o tempo. Né? Aproveitar, e tudo tem que ser aproveitado, né? Porque o sacrifício do Gólgota foi uma coisa gigantesca, né? Espiritualmente, em termos de causas, de consequências, etc. Então, isso é muito importante, esse entendimento da ação da elite na transformação social. Então, quanto mais pessoas forem iniciadas, quanto mais pessoas fizerem a sua transformação interna e constituírem um grupo seleto de cidadãos com uma ideia espiritual do futuro, tanto mais possibilidade teremos da transformação da sociedade. Mas dentro do mundo das ideias, não das ideologias, no mundo das ideias. Então, isso é muito importante, a questão do caminho para a iniciação. O caminho da iniciação, o caminho da iniciação. É muito importante, então, essa ação da elite. E tem uma vantagem, também tem uma coisa muito importante no universo. A qualidade sempre domina a quantidade. É isso? Isso é inevitável. Não? A qualidade... Por quê? A qualidade está no padrão vibratório superior. E a quantidade, geralmente, vibra num padrão vibratório inferior. Mas a qualidade sempre define o futuro, né? Pode demorar um pouco, tem etapas, mas a qualidade sempre acaba determinando o futuro histórico da humanidade. Né? Isso é muito importante, essa questão, né? Da importância da iniciação nesse processo de estabelecimento de possibilidades futuras para a humanidade. E um futuro distante, o nosso canal é 2005. Nosso mestre diz que no ano 3005 a humanidade vai atingir um estágio de evolução extraordinário, 3005. Depois, 10 mil anos para frente, vão seguir de um processo evolutivo extraordinário. Mas isso não quer dizer que nós vamos esperar até 3005. Não, tem que trabalhar já. Não é verdade? Então, tudo que se fizer no momento atual para a evolução da humanidade, no mundo das ideias, não das ideologias, ideologia não funciona. No mundo das ideias, então, quanto mais fizermos, mais sucesso nós teremos no sentido de abreviar esse processo de transformação da sociedade rumo à sinarquia. E o caminho é a iniciação, autoconhecimento. Por favor, meu irmão. Então, e voltando àquela época de Jesus, né, do Sinédrio, tudo, dos gentios, porque tinha muita gente que já não estava mais acreditando no Sinédrio, né? Porque o Sinédrio, de uma certa maneira, estava um pouco corrompido, né? Então, tinha muitos gentios que tinham potencial de germinar todo esse conhecimento e ser útil para a sociedade. E voltando também àquela questão do autoconhecimento, né? A gente tem que saber o que fazer com esse conhecimento, né? Porque para quem muito é dado, muito será exigido, muito será cobrado. De repente, o nosso tombo, quanto mais conhecimento a gente tem, o nosso tombo será maior.
Então, quanto mais a gente aprende, quanto mais conhecimento a gente adquire, a gente tem um compromisso, né, de compartilhar tudo isso, né, de transformar tudo isso em algo positivo para todo mundo, né? Então, eu acho que o autoconhecimento também ele não pode ficar estacionado, ele não pode ficar preso, né? Você tem que ser generoso e compartilhar tudo isso. Exatamente. Isso, então, tanto que o nosso mestre, ele fala, e vou falar com as minhas palavras, não exatamente como escreveu, né? Para a gente teria que pegar aqui o pequeno oráculo onde está escrito, né? Ele disse que grande é aquele que quer se instruir. Maior é aquele que se instrui, mas muito maior é aquele que difunde o conhecimento. Difunde o conhecimento. Então, isso é muito importante na iniciação também. É o teatro, né? O teatro. Né? O teatro. Tem o templo, a escola, o teatro. O teatro é justamente a ação daquele que está no processo de iniciação, é isso? Difundir esse conhecimento. Vamos dizer assim, não presumidamente abertamente, porque as pessoas não entenderão, mas através do seu comportamento, através das suas ideias. Isso vai influenciando os seus pares, a sua família, a sua empresa, a sua sociedade, etc, etc. Né? E, evidentemente, num determinado momento, alguém vai perguntar por quê? Por que você age dessa maneira? Então, aí está o momento dele dar a ponte para a iniciação. Né? Sempre existe um momento em que alguém que está no processo iniciático, né, oferecer de bom grado a outro irmão a possibilidade do processo da iniciação. Né? E sempre lembrando que nada acontece por acaso. Não é verdade? Aquele que está disposto a oferecer o conhecimento iniciático, é isso, está se iniciando e está disposto a oferecer esse conhecimento, a lei automaticamente vai aproximar dele as pessoas que estão precisando receber essas informações. Né? Que a lei é isso, existe um processo de lei agindo por trás de tudo isso. Né? Isso é muito importante. Agora, continuando aqui a nossa exposição, com o sacrifício, com a queda do sacrifício de Jesus, né? A missão teve prosseguimento por seus adeptos através do cristianismo primitivo. É isso? O cristianismo dividiu-se em duas partes bem distintas: a esotérica, a gnóstica, e a exotérica, religiosa, política e social. Então, dentro da iniciação é assim: esotérica com S, é isso? É a parte interna. E a exotérica com X é justamente o que é falado para o público. Né? Então, teve duas correntes, a esotérica, a gnóstica e a exotérica, que é a religião em si. Né? A primeira ficou a carga de 7 seres ligados à ordem religiosa de certo valor. Isso tudo nosso mestre nos ensina também. A parte exotérica, com X, política, social, religiosa, ficou sob os cuidados da Igreja Romana. É isso? Então, isso aí aconteceu no nosso mundo ocidental. A primeira teve como diretores José de Arimateia e Nicodemos. É isso? A gnóstica. Eu devo dizer que José de Arimateia e Nicodemos são citados no Evangelho, não é isso? E são tidos pela ciência iniciática, pela biologia, como colunas de Jesus o Cristo. Foram eles que deram a sustentação. Ambos do Sinédrio, né? Ambos eram do Sinédrio, né? E a segunda se considerou com o trabalho de Pedro, o apóstolo, né? E principalmente por Paulo, pelo saber. E o poder da força, simbolizado pela espada de Constantino, que justamente adotou, confirmou o cristianismo no Ocidente, no mundo romano, né? E no Tibete, no ano 985 de nossa era, continuando a história, né? Como dissemos anteriormente, o conhecimento da ciência das cidades foi preservado em um sistema de mosteiros. Olha só que interessante. O governo oculto do mundo dava as diretrizes do trabalho a ser desenvolvido através de seus ministros, Traitu Lama e Dalai Lama. O Traitu Lama era o sacerdote, o Dalai Lama era o governador. Davam a determinação, as ordens
que fossem espalhadas pelo mundo inteiro. Por isso que o Tibete tem um significado de telhado do mundo. Então a gente vê que esse processo de evolução ele é transferido de tempos em tempos de local, né? Então isso é muito importante no processo de iniciação entender isso. De Jerusalém foi transferido para o Tibete, perfeito? Depois o Tibete foi invadido, a gente sabe, foi invadido pelas forças chinesas, né, em 54. E houve uma grande destruição de templos, de documentos, etc. Né? Uma grande destruição. Só que nós já dissemos, né, que o ser humano pode destruir tudo na face da Terra. Documentos, livros, mas esses conhecimentos estão preservados nos mundos internos. Os adeptos conservam esses mundos em criptas, né, escondidos no mundo inteiro. Então, nada se perde. A lei não permite que o conhecimento se perca por ação destrutiva da humanidade. Né? Então, isso aí, e depois, num outro momento, quando houve a invasão do Tibete, né? E o Tibete perdeu a sua autonomia, até hoje está sem autonomia, né? Subordinado à China, né? Mas tudo aquilo que tinha no Tibete foi transferido para onde? Para o Brasil. Foi transferido para o Brasil. Então, a gente vê na sequência da atividade evolutiva humana, sempre a lei vai transferindo o conhecimento de lugar para lugar, não é isso? Preservando esses conhecimentos e dando possibilidade para que a evolução não termine, continue sempre. Nosso irmão Alain vai falar alguma coisa? Professor, só para dizer que estamos 7 minutos das 10 horas, né? 7 minutos das 10 horas, se tiver perguntas. Eu quero, antes de fazer as perguntas que chegou aqui, agradecer a audiência de todos, especialmente o pessoal do Rio de Janeiro, Rio Claro aqui em São Paulo, Recife, Três Lagoas, Departamento de São Paulo aqui em Santana aqui em São Paulo e Florianópolis, Santa Catarina. Tem uma pergunta aqui, professor, da Margarida. Ela fala: nós estamos passando por mais uma oportunidade agora. Materialismo e espiritualidade, o que está sendo mais valorizado? Veja bem, a nossa irmã Margarida, né? O ser humano é constituído a estrutura centenária, né? Nós já falamos, né? Tem uma tríade superior espiritual e um quaternário inferior, que é justamente a personalidade, né? É evidente que a maioria da humanidade age pela personalidade, pelo quaternário. Isso na escola de iniciação é bem percebido esse fato, né? Então, a maioria da humanidade age no sentido da personalidade. Então, sempre vendo interesses pessoais, interesses de grupos, interesses de países, etc. Né? Não no mundo das ideias. Uma minoria age no mundo das ideias, ou seja, utilizar os conhecimentos para o bem comum, é a espiritualidade. Então, o grande processo de transformação da humanidade é justamente dar esse foco, né? Esse foco é o caminho da evolução, da transformação interna do ser humano para que ele haja preponderantemente pela tríade superior. Aí, realmente, a irmã tem razão, existe esse confronto, esse choque, né, entre a espiritualidade e a materialidade. Né? Então, a materialidade está expressa no quaternário inferior do ser humano, e a espiritualidade na tríade superior. Então, mas é claro que a tríade, como nós falamos, quem domina uma parte, ou ligeiramente essa tríade, já tem um caminho nessa tríade, faz parte de uma elite da sociedade. Então, essa elite espiritual tem uma importância muito grande para o destino do progresso evolutivo espiritual da humanidade. Né? Por isso que é muito importante o processo da iniciação. Quanto mais pessoas na iniciação, melhor será para o bem comum da sociedade e da evolução. Carlos, você quer complementar alguma coisa? Então, falando numa linguagem mais acessível, é que a materialidade, a manutenção do corpo físico é através da matéria, né, da materialidade. Mas acontece que isso é latente na gente.
Agora, a espiritualidade, ela está muito oculta dentro da gente, e a gente também precisa trabalhar isso, mas só que ela está de uma maneira oculta. Então, a gente vai ter que equilibrar isso, né? O material com o espiritual. A gente não pode abandonar os dois. E a gente também não pode ser só espiritual, né? Então, tem que haver o equilíbrio, né? A manutenção do corpo, da vida, e o desenvolvimento da consciência, que é através da espiritualidade. Exatamente, o irmão falou tudo. Quando ele fala que não é só espírito e matéria. Espírito e matéria não são opostos, são complementares. Isso é um princípio hermético. Um princípio hermético da polaridade, né? Espírito e matéria não são opostos, são complementares. Então, a teologia ocidental, infelizmente, ou felizmente, para despertar a consciência de muita gente, sempre considerou a matéria como coisa não divina, né? Coisa das sombras, né? Do mundo das trevas. Mas não é verdade, a matéria é divina. A matéria é divina. Tudo é divino. Tudo é divino. Tudo vem da consciência superior, né? Que nós chamamos do eterno. Né? Então, na sinarquia é justamente essa conjunção, o equilíbrio da matéria com o espírito. É claro que a matéria no bom sentido, o desenvolvimento material é muito importante, mas desde que seja capitaneado, seja dirigido por interesses espirituais profundos. É isso? Isso é muito importante. Então, aí existe um equilíbrio entre o processo material do ser humano e o processo espiritual. Esse é o objetivo da sinarquia, fazer essa união, né? Esse equilíbrio. Né? Professor, teve um momento da palestra que o senhor citou a questão das pessoas que participam de escolas de serem da elite, né? E tem uma pergunta aqui que fala sobre isso. O nosso irmão Eduardo mandou. Professor Walter, quando você estima que esta elite de consciência espalhada no país vai poder assumir o poder para instituir a sinarquia? Olha, no meu ponto de vista, veja bem, o nosso mestre indica o ano 3005 como o apanágio, né? O ponto máximo que a humanidade... Por isso que o canal é 3005, né? Um ponto de grande desenvolvimento da sociedade humana, né? Da sociedade, né? E o homem vai atingir um patamar que é da Satyuga, né? Ele vai sair da Kali Yuga, que é a idade do ferro, para entrar na Satyuga, que é a idade do ouro, não é verdade? Agora, existem etapas, nada acontece, a evolução não acontece momentaneamente, são etapas. Existem previsões, podem existir previsões, né? Daqui, estamos no ano 2020, até 3.000, quase 1.000 anos, né? Quase 1.000 anos, né? Mas é claro que eu, inclusive, nas minhas palestras, falo o seguinte, que não vamos esperar 3005, a gente tem que trabalhar já, não é verdade? E pequenas modificações no comportamento humano já dá grandes processos de transformação da sociedade. Isso é inevitável. Pequenas transformações com relação a esse estágio de consciência de 3005, né? Então, pequenas transformações da consciência do ser humano já vai dar grandes reflexos na transformação social. O tempo, aí, evidentemente, é questão de teórica, né? O tempo, para o eterno, não existe tempo. 1.000 anos, o tempo é zero para o eterno. Mas nós acreditamos que, dentro do processo iniciático, que é muito importante as transformações no atual estágio, né? Para que pequenas transformações, já no momento, podem produzir grandes reflexos na transformação da sociedade. É claro que, inevitavelmente, vai ser no ano 3005. É isso? E, inevitavelmente, a gente pode imaginar que no ano 2500, a humanidade já vai estar bem diferente do que está hoje, né? No ano 2500, né? Já a meio caminho, né? Então, diz assim, 2500 a meio caminho de 3005. A humanidade já vai estar com um processo evolutivo diferente do que nós estamos vendo. São 500 anos de diferença, né? Mas estamos no ano 2020. E isso não quer dizer que a gente vai esperar, tem que esperar. Não, temos que trabalhar já. E, com todo esforço,
justamente na jogar as sementes da transformação interna do ser humano, né? Rumo a essa nova dimensão de entendimento. Né? É isso que eu poderia falar. Carlos, você quer complementar alguma coisa? Então, eu acho o seguinte, se nós somos elite de um conhecimento, eu acho que o importante é a gente começar a colocar em prática tudo isso, em pequenas ações, dentro da família, dentro do bairro, nas cidades. Eu acho que o modelo da sociedade, ela é refletida na política. Se a gente começar a agir de maneira sinárquica, a gente vai conseguir colocar na política, a gente vai eleger políticos com pensamento mais sinárquico, né? Então, eu acho que é fazer o trabalho individual para se atingir o coletivo. Exatamente. Eu só quero fazer um comentário. Isso aí não sou eu, o nosso mestre falou a definição de eubiose. Olha a definição de eubiose que ele dá. Existe a teosofia de Helena Petrovna Blavatsky, uma grande quantidade de conhecimentos que foi trazido no século XIX para o mundo, né? E a Blavatsky, não foi ela que escreveu, ela mesmo diz. Um dia perguntaram a esse respeito, a Blavatsky disse assim, olha, o que eu pus nos livros não fui eu que fiz. Eu apenas, esses livros todos é como um buquê de flores, eu apenas amarrei. Eu apenas peguei um laço e amarrei. Ela foi muito humilde, né? É uma característica de uma mestra, de um mestre, a humildade. Eu apenas amarrei essas flores. Então, isso é muito importante, complementando, então, Blavatsky e eubiose. Veja bem, o nosso mestre, isso faz parte de revelação. Ele diz o seguinte, eubiose, olha o que o mestre fala, professor Henrique de Souza, eubiose é teosofia posta em prática. Encerrou. Eubiose é teosofia posta em prática. Então, o nosso mestre veio para esse trabalho justamente para dar o impulso na prática, o exercício da cidadania, e tanto que o nosso mestre, existe uma publicação extensa, eu teria que ler aqui exatamente o que ele falou, é isso, em que ele fala que é necessário transformar tudo. Transformar, né, é o brado que nos compete. Não é isso? É o brado que nos compete. Né? A transformação de todo o processo, né, evolutivo da sociedade. Né? Mas ele diz, então, o nosso mestre é muito prático. Quem quiser, me desculpe, quem fizer o curso na eubiose, de iniciação, vai perceber isso através dos ensinamentos, a praticidade do nosso mestre, ensinando essas práticas sociais, etc., né? Tanto que dentro da sociedade brasileira eubiose existe essa polaridade, caráter e cultura. Não é isso? Que faz parte, esse grupo, Canal 3005, faz parte de uma ordem chamada Ordem do Ararat. Né? Então, o fundamento dessa ordem é caráter e cultura. Ou seja, cultura, desenvolver a cultura, mas desenvolver o caráter também. Perfeito? Não adianta você ter uma grande cultura se não tiver o caráter desenvolvido, a educação. Isso é muito importante. A educação é básico, educação, desde a educação formal, social, etc., como a educação no sentido iniciático. Né? Isso é muito importante. Nosso irmão Carlos Nascimento, se quiser fazer alguma complementação, já estamos aí ultrapassando o horário. Não, eu gostei dessa panorâmica que o senhor deu, né? De a gente colher as flores no caminho através de conhecimento, né? E no final oferecer um buquê para a humanidade. A Capibê Fantástico isso. A Capibê que fez isso, né? E a gente sabe que ela foi veículo. Ela foi o veículo. Carlos, repetindo o que nós estamos repetindo sempre, nós, seres humanos, não fazemos nada, não inventamos nada, não criamos nada. Porque tudo no universo está criado, são os arquétipos. A gente vai colhendo para distribuir. Mais uma coisa, para finalizar. Como nós não inventamos nada, é impossível inventar ou criar coisa alguma, porque está tudo criado no universo. Agora, a nossa função é tornarmos-nos veículos. Fazer com que sejamos veículos desse arquétipo e projetar esse arquétipo na face da Terra. Aí é a iniciação.
Quando o indivíduo começa o seu processo de iniciação, então ele vai se tornando cada vez mais veículo. Eu não me canso de repetir toda vez Jesus o Cristo, né? Eu não me canso de repetir, porque isso é básico. Ele dizia, não sou eu que faço as coisas, é o Pai que age por meu intermédio. Pronto. Jesus, grande mestre e finíssimo. Então, nós não fazemos nada por nós mesmos. Nós temos que nos tornarmos veículos da obra do Eterno na face da terra. E esse caminho é a iniciação. Isso finaliza. O caminho para nos tornarmos veículos é apurar o nosso centenário, os nossos corpos de perfil, a nossa mente, a nossa educação, o nosso caráter, para nos tornarmos cada vez mais obreiros da obra do Eterno na face da terra. Professor, as suas considerações finais para a gente encerrar? Bom, eu estou muito feliz pela conversa, né? Muito obrigado a todos pela participação do Carlos Nascimento, o Alain, a câmera, os nossos queridos irmãos. E eu digo, como sempre, para todos, luz, paz e amor para todos. E sábado que vem estaremos aí novamente para continuarmos as nossas meditações a respeito do processo para a iniciação. Caminho para a iniciação. Carlos? Foi muito bom, mais uma noite, né, de conhecimento, né, destilar esse conhecimento todo, compartilhar esse conhecimento todo com todo mundo, e desejar uma boa noite para todos. Professor Walter, muito obrigado. Carlos, muito obrigado. Também eu quero agradecer a todos que estão assistindo a gente, mesmo com o congresso, né, de Eubiose aí acontecendo, tem bastante gente aí prestigiando o nosso trabalho. Então, eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite.